Uma visão do produto de qualidade, ela tem que ter algumas características. Ela tem que ser aspiracional, ela tem que ser acionável e ela tem que ser relacionada ou associada aos objetivos do negócio que está desenvolvendo aquele produto. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners. E na nossa terceira aula, o tema é visão do produto. Essa ferramenta faz muita diferença na vida de um PO. O tema de hoje, ele é fundamental para quem está começando nessa jornada de ser um Product Owner, um PO, uma Product Owner. Por quê? Porque nessa jornada, você tem um grande desafio e você precisa começar a entender isso desde o início. Entender o que realmente um PO faz e quais são as ferramentas mais efetivas. Por quê? Porque se você olhar ali na internet, você vai se deparar com uma série de ferramentas, com uma série de conteúdos. Mas para você se tornar esse PO casca grossa, o que é o PO casca grossa? É aquele cara, a menina, o menino, aquele profissional que lidera um produto no dia a dia e tira de letra e consegue entregar os resultados. Então, aquele ou aquela PO que realmente entrega resultados consistentes e tem o devido reconhecimento. Por isso que esse tema é importante de hoje, né? O que é a visão do produto? E eu tenho certeza que para você que está começando aqui nessa jornada, esse desafio de entender o que o produto, o que o PO faz, quais são as principais técnicas, ferramentas, já são um desafio hoje, né? Quais são elas? Hoje a nossa aula é sobre visão do produto. Você vai entender direitinho aqui o que é essa visão do produto. Então vamos direto ao ponto. O que é visão do produto? Visão. Uma visão, olha só que interessante, ela é um vislumbre daquilo que o time, daquilo que a organização quer com aquele produto e revela aquilo que o time, naquilo que o time está trabalhando e o porquê o time está trabalhando naquilo. Uma visão do produto de qualidade, ela tem que ter algumas características. Ela tem que ser aspiracional, ela tem que ser acionável e ela tem que ser relacionada ou associada aos objetivos do negócio que está desenvolvendo aquele produto. Então vamos entender direitinho aqui. O que é aspiracional? Aspiracional é aquela visão do produto que faz com que as pessoas que estão envolvidas naquele desenvolvimento de produto, elas levantem de manhã com garra, com vontade, e elas digam assim, de forma que elas consigam dizer assim, hoje eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou fazer acontecer. O aspiracional faz com que as pessoas desenvolvam um senso de propriedade. Sabe o que é senso de propriedade? O senso de propriedade é quando as pessoas dizem assim, isso aí também é meu. Isso aí tem um dedinho meu aí. Eu estou desenvolvendo esse produto. E é claro, quando essa visão do produto ela é aspiracional, que faz com que as pessoas levantem de manhã e queiram ir para o trabalho para desenvolver, para trabalhar naquele produto, elas não só desenvolvem esse senso de propriedade, mas elas se sentem privilegiadas, essa é a palavra, privilegiadas de estarem lá naquele projeto, naquele produto. Então, primeira característica, uma visão do produto tem que ser aspiracional. Qual é a outra característica que uma visão do produto tem que ser, tem que ter? Ela tem que ser acionável. O que é uma visão do produto acionável? É aquela visão do produto, mesmo sendo aquela coisa grandiosa, aquela coisa marcante, aquela coisa que faz com que a pessoa saia de casa, queira ir para o trabalho, ou então, se está remotamente, queira ligar o computador, queira trabalhar dia após dia, mas ela tem que ter elementos que
permitam às pessoas que trabalham naquele produto visualizar algo tangível, algo real, algo de concreto. Então, tem que ser aspiracional, porém acionável. Ela tem que poder olhar aquilo ali como algo algo concreto. E terceiro, tem que estar associado ou relacionado aos objetivos do negócio. Como assim, Marcela, associado aos objetivos do negócio? Quando você cria um produto, quando um negócio cria um produto, esse negócio tem interesses com aquele produto. Então, aquele produto ele vai satisfazer, resolver necessidades, problemas, dores de um usuário, de um cliente, de um público-alvo e, consequentemente, quando essas pessoas comprarem esse produto, quando utilizarem esse produto, isso se traduz em uma recompensa financeira para aquele negócio. E aí faz todo sentido. Então, quando um negócio decide desenvolver um produto, ele tem que pensar muito no sentido de aonde queremos ir com esse produto, o que queremos com esse produto, que benefícios nós vamos ter com esse produto. Então, essas três características são fundamentais. Uma visão tem que ser aspiracional, ela tem que ser acionável e tem que estar associada aos objetivos do negócio. Eu me lembro de uma história, de uma experiência que eu tive, em que eu participei de um time, eu estava ali ajudando esse time de produto, e esse time de produto, ele tinha ali em torno de umas 10 pessoas, às vezes mais, às vezes menos, você sabe como é que é, né? Turnover não em alguns momentos, em algumas empresas é alto, então tem sempre alguém entrando, alguém saindo. E nessa experiência, ela foi bem importante para mim, e daqui a pouco eu vou contar mais alguns detalhes sobre essa história, porque nesse time, a gente tinha uma visão de produto. Olha só que legal. Só que essa visão de produto, ela meio que foi deixada ali de lado. Por quê? Por que ela foi deixada de lado? Porque, assim, ela é uma ferramenta super efetiva, ela foi criada num dado momento, pelo PO, pelo time, mas depois as pessoas acharam o seguinte: agora tá bom, criamos a visão do produto e tá bom. Mas será que é assim mesmo? Será que a gente cria a visão do produto, encosta, bota dentro da gaveta? Será que é isso? Isso vai fazer todo sentido aqui para você. E aí é que vem uma das perguntas fundamentais. Quando que a gente cria uma visão do produto? Então, em primeiro lugar, uma visão do produto é recomendável que seja criada logo no início ali do desenvolvimento do produto, no momento ali de ideação. Porque existem elementos numa visão do produto que vão ser fundamentais para que depois o time possa criar o quê? O backlog. O time, ou mais especificamente quem? O PO, a Product Owner, o Product Owner. Então, tudo começa ali com essa visão aspiracional, associada aos objetivos de negócio e acionável. Porque dessa visão do produto, que já eu vou te dar um exemplo, dali a gente vai derivar ou vai se inspirar, talvez a palavra melhor seja essa, para criar o backlog. Eu gosto de dizer até o seguinte: a visão do produto é a primeira camada de filtro para que alguém possa dizer se algo, uma demanda, está dentro ou fora do escopo. Olha, durante o desenvolvimento de um produto, sempre vai ter alguém que vai falar assim: eu quero isso, eu quero aquilo. Vai ter um diretor, um VP, sabe aquelas demandas que surgem top-down, que algumas das vezes a gente gosta de chamar de pombo sem asa? Pois é, as demandas top-down. O que acontece? Como que a gente identifica se elas, por exemplo, estão dentro ou fora do escopo? Como é que o PO ele pode tomar esse tipo de decisão? A visão do produto é essa primeira camada de filtro, que vai dizer o seguinte: essa demanda, ela está dentro ou fora do escopo? Tudo isso com a visão do produto.
Então, o melhor momento para a gente criar é logo no momento inicial, em que a gente começa a desenvolver o produto. Quando a gente está numa fase ali de ideação, de entender o que aquele produto vai ser, quem que aquele produto vai atender. E é aí que a gente chega em algumas perguntas nessa definição da visão do produto, que a gente faz logo no início e que a gente precisa responder. São 9 perguntinhas. Primeira perguntinha: qual problema ou problemas o produto se propõe a resolver? Então pensa, a gente cria um produto para quê? Para resolver problemas. Pensa, por exemplo, num produto chamado Airbnb. É um baita de um serviço. Eu já utilizei. Eu, por exemplo, quando eu fui dar treinamento em company, sabe o que eu fazia? Eu não utilizava mais hotel, não. Eu utilizava o Airbnb. Instalei ali no meu celular. E o que me fez não querer mais alugar hotel e utilizar o Airbnb? Porque o Airbnb conseguia resolver problemas para mim de tal forma que um hotel não conseguia. O hotel, então, por exemplo, eu tinha que ficar procurando hotel mais próximo do local do treinamento. Isso já complicava a minha vida, que eu tinha que ficar ali no Google. O que o Airbnb tem? Ele diz assim, ó, me diz aqui o teu endereço e eu vou te dar os hotéis mais próximos, as casas mais próximas, as pensões mais próximas, porque no Airbnb você não tem só casa, você tem casa, apartamento, pensão, hotel, tem de tudo. Então, qual era o meu problema ali? Achar o local mais próximo de onde eu ia realizar o treinamento. Então, primeira pergunta que a visão do produto precisa responder: qual problema você propõe resolver? 2, segunda perguntinha: por que esse problema é relevante? Porque assim, não basta apenas resolver um problema. Será que as pessoas estão dispostas a pagar pela solução desse problema? Existem casos que não, existem casos que sim. E dependendo do valor, pode ser que as pessoas digam assim, não, eu não quero resolver esse problema do jeito que tá bom, entende? Então, quão relevante é ou são esses problemas? Terceiro, como que as pessoas resolvem esse problema hoje? Hoje, para alugar um quarto de hotel, as pessoas vão no Google, vai num desses sites e começa a pesquisar qual dos hotéis, qual das pensões está mais pertinho daquele local onde ela vai estar. Quarta pergunta: que soluções o mercado oferece? A gente tem site de hotel, a gente tem site das pensões, site das pousadas e assim por diante. Quinta pergunta: por que a sua alternativa é melhor? E essa pergunta, ela começa a fazer sentido porque, assim, se eu estou criando um produto, esse produto tem que entregar uma experiência melhor. Eu tenho que entregar algo para o mercado, para os meus usuários, para o meu público-alvo, que justifique a pessoa trocar aquela solução que ela já usa hoje pelo meu produto. Por isso que a pergunta aqui, a pergunta de número 5 é: por que a sua alternativa é a melhor? Por que o produto que eu quero desenvolver é o melhor? Sexta pergunta: quanto custa desenvolver a minha solução? Então, é ter uma ideia bem assim, macro, do quanto custa desenvolver essa solução. 7. Essa sexta, de quanto custa, a gente vai pensar ali não só nos custos diretos, mas os indiretos. Time de desenvolvimento, infraestrutura, ferramental. E a sétima pergunta: qual é o preço da solução? Por qual preço eu vou oferecer aquela solução? Porque se eu estou entregando uma solução e essa solução ela resolve um problema relevante, mas ela tem um preço alto, será que as pessoas estão dispostas a pagar aquele FII, aquela taxa alta para resolver aquele problema? Então, começa a perceber aqui que quando a gente está criando uma visão do produto, olha quantos elementos a gente tem aqui que pensar. Depois, quanto é necessário investir? Então, a gente viu quanto custa, qual é o preço e
é necessário investir? E não pensar só no momento do desenvolvimento, mas o custo para manter essa solução operando. E por último, a nona pergunta: quais são os ganhos para o cliente? O que ele ganha com isso? Ele vai poder escolher um hotel mais próximo, uma casa mais próxima, uma pousada mais próxima, mas será que isso justifica o preço daquela solução? Então, pensa aqui no exemplo do Airbnb. A gente pode construir essa visão e o mercado hoje utiliza vários modelinhos, como, por exemplo, o Pitch Elevator. O que é o Pitch Elevator? É o discurso do elevador. Isso é muito comum lá no Vale do Silício. A história, resumindo aqui para você, é o seguinte: todo mundo que estava envolvido no desenvolvimento de um produto, ou todo mundo que está envolvido, tem que ser capaz de defender o seu produto para quem quer que seja, para quem quer que pergunte, para quê? Para que possa dizer o que o produto é e, quem sabe, conseguir um aporte, um investimento, um financiamento. Então, daí surgiu o Pitch Elevator. Ou seja, você tem que ser capaz de entrar no elevador e, em poucas palavras, dizer qual é o produto, quais são os benefícios, que problema resolve e para quem resolve o teu produto. Daí surgiu o tal do Pitch Elevator. E é mais ou menos assim. Para pessoas, aí usando aqui o nosso caso do Airbnb, que precisam se hospedar no local mais próximo dali do local onde vai dar treinamento, onde vai trabalhar, e que hoje utilizam sites de hotéis na internet, sites de pousada, cujo trabalho é muito grande, porque hoje um grande problema é ficar procurando qual é o hotel, qual é a pousada mais próxima. O Airbnb é um serviço que oferece uma gama muito grande de opções, de alternativas de hospedagem, com bom custo-benefício e com segurança, onde a pessoa pode reservar sem ter o problema de chegar lá e já estar ocupado com overbooking. Percebeu essa visão? Então, o mercado ele utiliza esse pitch elevator ou o discurso do elevador para começar a rascunhar a visão aí do produto. Eu lembro de uma história, e aí continuando ali a história que eu falei daquele time, que eu comecei a te contar ali no início dessa aula. Isso foi mais ou menos ali em 2019. Eu estava ajudando aquele time, eu não estava como PO naquele momento, mas eu estava ajudando a compor, a desenhar ali, a organizar o time de produto que desenvolvia um aplicativo voltado para o aluno. Então, era uma grande instituição, é uma grande instituição educacional, e o aplicativo, a gente ia colocar esse aplicativo na mão das pessoas. Para quê? Para que o aluno pudesse fazer toda a sua gestão acadêmica. Quais são as disciplinas que ele já tinha feito, quais são as disciplinas que ele está fazendo, quais são as disciplinas que resta fazer, quais os boletos que ele já pagou, quais os boletos que precisa pagar, quais são suas notas, qual é a sua frequência, quais são as disciplinas que... Deu para entender? Esse era o aplicativo. E tinha uma PO ali, que é uma menina muito inteligente, que é a Patrícia. Até hoje eu falo com ela. Até hoje eu trabalho com ela, para falar a verdade. E eu batia muito na tecla ali com a Patrícia de que a gente precisava o seguinte, ter uma visão do produto. A gente tinha visão? Tinha, mas não era usada. E eu falava assim, Patrícia, a gente precisa usar a visão do produto. Patrícia, a gente precisa usar a visão do produto. E a ideia muito era de assim, mas a gente já criou a visão, todo mundo já sabe. Mas lembra que eu te falei que o turnover alto, entrava e saía muita gente desse time? Então, muita gente que já estava no time nem tinha conhecimento do que era a visão do produto. E a Patrícia era uma excelente PO. Ela é uma excelente PO até hoje. Mas tem um desafio muito grande para os POs. Os POs, com o desenvolvimento do produto, sabe o que acontece? Ele acaba ficando tão entretido com o dia a dia que ele acaba focando muito em reuniões com as partes interessadas do negócio e tirando dúvidas do time de desenvolvimento. Esse é o detalhe. E aí eles acabam deixando de lado essa visão do todo do que realmente é o produto.
E ter a visão do produto é uma baita de uma ferramenta para ajudar o quê? Para ajudar todo o time e também as pessoas do negócio a enxergarem de forma holística o todo sobre aquele produto. O Peter Singer, ele falou que um dos maiores problemas das pessoas hoje, pessoas que estão dentro das organizações, pessoas que estão em projetos, produtos, é que muitas vezes elas estão vendo só o seu quadrado, ou seja, só a árvore, e elas não têm a visão do todo, como que as pecinhas da organização se encaixam, como que uma área se relaciona com a outra. E isso volta e meia acontece com o PO. Qual é a ferramenta que a gente pode utilizar para melhorar isso? A visão do produto. A visão do produto é justamente essa ferramenta que vai te permitir ter essa visão do todo, a visão de toda a floresta. Por que isso? Por que isso? Pelo seguinte, no dia a dia, lembra que eu te falei aqui que a Patrícia, ela estava tão envolvida no dia a dia, uma excelente PO, tão envolvida no dia a dia, ela estava só ali focada nas reuniões com as partes interessadas e tirar dúvida com os desenvolvedores? Pois é. Depois de um tempo, de tanto eu bater na tecla, ela escutou. E ela começou a usar a visão do produto. E aí ela começou a perceber uma coisa interessante. As pessoas que trabalhavam no time, desenvolvedor, o X, né, designer, QA, cada uma dessas pessoas tem as suas habilidades. O desenvolvedor desenvolve produto. O QA está testando o produto. O designer está pensando ali na experiência. Então está todo mundo ali levantando um tijolinho naquela grande parede. O desafio é, se você está levantando um tijolo de um prédio, é uma coisa. Se você está botando e levantando tijolinho numa parede que é uma igreja, é outro desafio. Se o time está levantando tijolinho, levantando uma parede num grande galpão, o desafio também é outro. Ou seja, quando a gente entende aonde a gente quer chegar, o destino final, fica muito mais fácil da gente colocar um tijolo sobre o outro. É isso. Isso é visão do produto. É um vislumbre do futuro. É aquilo que a gente quer alcançar lá no futuro. A Patrícia, quando ela começou a usar a visão do produto, uma das consequências foi que as pessoas começaram a falar não apenas do seu próprio trabalho, não apenas do tijolinho, mas elas começaram a falar do produto final. Começaram a falar do usuário, dos benefícios para o usuário. E o produto se tornou apenas o meio. Olha, me senti recompensado em ter ajudado ali a Patrícia e ver que, de tanto bater na tecla, tem que usar a visão do produto. Isso ajudou pra caramba. Tem um estudo científico, isso é muito legal, tem um estudo científico do Gordon Bower e do Michel Clark, lá de 1969. Ó, novo, hein? Estudo científico novo, 1969. E ali diz o seguinte, quando você quer memorizar algo, olha isso, quando você quer memorizar algo e você memoriza só uma lista de elementos soltos, fica difícil de memorizar. Mas quando você pega esses elementos que você quer memorizar e cria uma narrativa com esses elementos, por exemplo, uma historinha juntando todos esses elementos, você tem uma memorização 6 a 7 vezes maior. Sabia disso? É um estudo científico de 1969, de Gordon Bower e Michel Clark. Olha que interessante. E por que isso? Por que eu estou trazendo esse estudo? O que a gente quer com a visão do produto? A gente não quer criar e botar dentro da gaveta. A gente quer criar a visão do produto e quer o quê? A gente quer que as pessoas tenham essa visão na ponta da língua, ó, aqui. E para que elas possam usar no dia a dia e saber direitinho o nosso destino, o futuro. Para isso é que serve uma visão do produto. E quando a gente, em vez de botar elementos soltos nessa visão, como o cliente, como benefício, como
o que é o produto. Mas quando você cria uma narrativa, uma historinha para descrever essa visão do produto, a gente ganha o quê? A gente ganha as pessoas memorizando, compartilhando e defendendo melhor essa visão do produto. Então, percebeu aqui o que a gente trabalhou na nossa aula de hoje? O que é uma visão do produto? Te viu o que é essa grande visão, te viu que é uma ferramenta muito importante. Agora, é interessante você lembrar o seguinte, a visão do produto ela é muito mais do que uma sentença, tá? Mas isso é papo ali para uma outra aula. Ela é muito mais do que uma sentença. Mas a gente começa botando ali uma sentença, onde a gente escreve aqueles elementos fundamentais. Quem é o cliente, quais são os problemas que o produto resolve, quanto vai custar, qual é a solução atual e o que faz esse possível usuário, esse prospectivo cliente comprar o nosso produto. A gente viu também que a gente precisa compartilhar essa visão e a melhor forma da gente ter essa visão é num formato de narrativa, de história, porque as pessoas vão se lembrar melhor dela e compartilhar. E não vai ficar só na mente, vai descer no coração das pessoas. Por quê? Porque a gente quer uma visão aspiracional, fazer com que as pessoas levantem no dia, levantem de manhã cedo e digam: eu sinto orgulho de trabalhar nesse produto, de liderar esse produto.